Transurf 6, Mestre da Realidade, Vadim Zeland, parte 6. Domesticação do pêndulo. Relato do leitor. Nós projetamos, criamos e balançamos nosso próprio pêndulo. O projeto tem quase 2 anos, é muito ambicioso, mas já foi feito. Mas ainda não nos rendeu dinheiro. Não somos daqueles que apenas sentam e esperam para ter sucesso. Não, nós trabalhamos. Mas de alguma forma está ficando mais difícil para nós. Minha pergunta é a seguinte: como criar pêndulos, gerenciá-los e como desenvolvê-los? Resposta de Vadim. Em parte, esse tema já foi abordado no livro Maçãs Caem no Céu. Posso adicionar mais disso. Quando um grupo de pessoas concentra seus pensamentos em algo, isso não passa despercebido. A energia total de envio de pensamentos não desaparece, mas é transformada em uma estrutura de informação de energia, ou seja, pêndulo. Cada estrutura cria seu próprio pêndulo, que o refina como uma atualização de informações de energia. Uma estrutura individual não vive e se desenvolve apenas como consequência da ação dirigida das pessoas e de seus elementos. O pêndulo controla a estrutura da mesma forma que um algoritmo controla a operação de um mecanismo automático. Os membros da estrutura podem agir arbitrariamente, mas não são livres em sua motivação e geralmente são forçados a agir inconscientemente em favor da estrutura. Por exemplo, a burocracia não colocará em posição gerencial um funcionário que tenha resultados brilhantes, mesmo que todos saibam que ele é o melhor. A posição de gerente será atribuída pelo homem médio que melhor atenda aos interesses da estrutura, ou seja, não o melhor, mas o certo. Por trás de todos os exemplos semelhantes está um pêndulo como um upgrade de direção. O pêndulo não tem uma intenção consciente, mas influencia a motivação das pessoas ao fortalecer ao máximo a estabilidade de sua estrutura e minar a posição da concorrência. Pode parecer que tudo isso é feito intencionalmente pelas próprias pessoas, mas não é bem assim. Os membros da estrutura obedecem subconscientemente ao pêndulo sobre cuja influência se encontram. Mas acontece que as intenções das pessoas prevalecem. Nesse caso, elas agem contra a estrutura, o que leva à sua desestabilização. Se você conhece as especificações do pêndulo, pode priorizar adequadamente a estratégia de desenvolvimento da empresa. Você tem que entender que o florescimento da estrutura é do interesse do pêndulo e, portanto, precisa ser fortalecido de diferentes maneiras. Quanto mais fortalezas houver, mais forte será o pêndulo. Isso significa que os esforços básicos devem ser focados na criação dessas fortalezas, por exemplo, na rede de distribuição. O gerente da empresa dirá: "Bem, eu mesmo sei disso." Ele não sabe nada. Mais precisamente, ele sabe, mas não está ciente. Sua mente está ciente de que a rede de distribuição desempenha um papel importante, mas a atitude estereotipada de melhor é a empresa que cria o melhor produto, muitas vezes o obriga a investir toda a sua energia na criação de um produto melhor. Você sabe que os produtos mais vendidos estão longe de ser os melhores. Qual é o melhor produto? A mente do diretor afirma novamente: nós criamos obras-primas. Mas isso é assim do ponto de vista administrativo. Uma obra-prima não precisa usar o mercado de forma alguma. O mercado determina o curso das variantes. Portanto, o principal é o poder do marketing não precisa estar focado em divulgar as qualidades excepcionais das próprias obras-primas, mas em determinar o mercado atual e a tendência para mudá-lo. Parece que é claro para todos, mas, por outro lado, as pessoas não sabem, já têm consciência. Eles literalmente dormem e criam pêndulos idênticos sem pensar em como se destacar e começar a produzir algo que ainda ninguém imaginou e que está faltando. Para isso, você precisa sair da coluna e seguir seu próprio caminho. Todas as ideias magníficas surgiram apenas se o empresário começou a fazer algo diferente dos outros. Para encontrar o seu caminho, você precisa ouvir a voz do seu coração. Pode parecer que essas letras não têm nada a ver com empreendedorismo. Muitos não prestam atenção aos sentimentos intuitivos, mas são guiados apenas pela voz da razão, e isso é um grande erro.
Transurfing fornece um argumento perfeitamente concreto para o fato de que a voz da alma tem uma vantagem real sobre a voz da razão. Não é uma filosofia vã, mas uma realidade. Ao trabalhar em uma estrutura, deve-se ouvir especialmente a motivação subconsciente, porque ela é criada por um pêndulo. Por exemplo, ao escolher um funcionário para um cargo de gestão, as pessoas tendem a confiar na razão que lhes diz para dar o melhor. Se, por outro lado, uma voz débil do subconsciente indica outro candidato, deve-se ouvir com atenção, pois o pêndulo pede que você escolha aquele que melhor se adapta ao seu dever. Pode acontecer que o melhor, com a sua energia, ideias e iniciativa, leve a empresa à ruína, enquanto o certo fortalece a estabilidade e, no momento crítico, toma a única decisão adequada. A publicidade também aumenta o número de pontos de apoio. Quanto mais pessoas girarem em suas mentes informações sobre o produto, mais forte será o pêndulo. Mas um recurso importante deve ser mencionado aqui. O erro que muitos anunciam é confiar neles para elogiar seus produtos. Somos simplesmente perfeitos, você precisa de nós, compre os nossos. Do ponto de vista do Transurfing, os produtos devem ser apresentados de uma forma completamente diferente. A fórmula básica do anúncio deve soar assim: todo mundo nos compra. Aqui, tão simples, nada supérfluo. Ao fazê-lo, o anúncio deve ser apresentado como um fato óbvio, como algo que nem é preciso dizer. O que acontece depois? Esse anúncio mata duas moscas de uma vez só. Em primeiro lugar, secretamente todo mundo sabe que nem todo mundo vai comprar um produto ruim, então o produto é o melhor. Mas o mais importante é concentrar os pensamentos da maioria das pessoas no fato de que um determinado produto é o mais vendido. A massa de compradores potenciais confirmará com relutância a fórmula do objetivo final do fabricante. Imagine a força de um pensamento pronunciado ao mesmo tempo por um coro polifônico. Como resultado, obtemos a personificação do pensamento na realidade material. O mundo irá, como um espelho, transformar pensamentos humanos em realidade. Acontecerá que os próprios clientes tornarão os produtos anunciados popular. Também é muito importante manter a unanimidade de todos os colaboradores nas questões-chave. Se não houver unidade, deve-se encontrar um caminho para isso. A intenção de todos os elementos da estrutura deve ser direcionada na mesma direção. Caso contrário, o pêndulo não durará muito. A vontade do próprio gerente não é suficiente. A harmonia do coletivo e a busca do objetivo têm grande força. A intenção comum fortalece o pêndulo e atinge o setor objetivo na imensidão de variantes. É importante prevenir pensamentos negativos. Em empresas onde a jornada de trabalho começa com um lamento generalizado porque não há dinheiro, eles estão condenados. Com esse pensamento, eles formam sua própria realidade. Para que isso não aconteça, é necessário atingir um ânimo coletivo positivo, um foco geral na meta e de uma forma como se o sucesso fosse inevitável. Como o desejo difere da intenção, é descrito em detalhes nos livros sobre Transurfing. Você precisa definir uma meta estratégica, reunir as pessoas e explicar a elas como usar o slide de meta. É preciso convencer os colaboradores de que a intenção comum é um poderoso instrumento de modelagem da realidade, que é do interesse da empresa e, portanto, do seu interesse pessoal. Em seguida, defina o trabalho como um slide de meta como um dos compromissos mais importantes. É até possível nos reunirmos pelo menos meia hora por dia e esboçar desenhos do boom da empresa. Há apenas uma condição. Vale a pena esperar os resultados de tais medidas apenas se forem sistematicamente implementados. Caso contrário, serão fantasias inúteis e estúpidas. O trabalho regular e intencional de todos os associados com formas de pensamento certamente será justificado, não importa o quão incomum pode parecer. Em algumas empresas, praticam ginástica e ninguém o considera inútil. O conhecido milagre econômico japonês serve como uma boa ilustração e confirmação da eficácia de tal abordagem. De um lado, agrário pouco desenvolvido, o Japão rapidamente se tornou um dos países mais avançados tecnologicamente.
Um dos fatores mais importantes do rápido crescimento econômico foi a característica nacional dos japoneses, a conectividade. A organização do trabalho foi definida de forma adequada. A peculiaridade das empresas japonesas está baseada em uma ideologia especial que clama pela união de forças de todo o coletivo para o desenvolvimento bem-sucedido da produção. As aspirações de cada um estão voltadas para o bem-estar da empresa. Os japoneses nem vão para casa depois do trabalho, mas para cafés onde continuam a discutir assuntos relacionados à produção com os colegas. Claro, é completamente desnecessário tentar enraizar a mesma experiência em si mesmo ou forçar a prática do transurfing. É importante que as pessoas entendam a essência da técnica e queiram praticá-las elas mesmas. Para isso, antes de mais nada, é necessário que eles fiquem satisfeitos e interessados por si próprios. Os princípios do Freiring, uma ferramenta de gerenciamento poderosa para equipe e marketing, correspondem aqui. Outra propriedade do pêndulo que pode ser usada é a tendência de aumentar as energias do conflito. Este conflito não surge dentro da estrutura, mas no contato com os oponentes. Não se deve temer o confronto com concorrentes, claramente dentro de limites razoáveis. O pêndulo, portanto, só aumentará sua força. No mundo da caça, muitas vezes acontece que uma variedade de métodos são usados com o objetivo de minar a estabilidade da competição. E então, quanto mais e mais alto o escândalo, maior a popularidade. Essa é a realidade. De uma forma geral, se pensarmos bem, conhecer os princípios de transurfing permite-nos definir prioridades com clareza, ou seja, escolher uma estratégia para muitos assuntos. Usando esse princípio, podemos tornar a estratégia de gestão simples e isso significa eficaz. Se você colocar o desenvolvimento e a consolidação do pêndulo em primeiro lugar, ele só fará a maior parte do trabalho em termos de avanço de sua própria estrutura. Quando o pêndulo atingir força suficiente, ele só fará com que os corretos nos cargos de gestão sejam substituídos pelos melhores, que o produto não se torne apenas o mais vendido e de alta qualidade e que a estrutura floresce.